A paz do Senhor a todos. Adriano Modesto, mais uma vez aqui com vocês, na nossa leitura bíblica diária, falando acerca da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que é apenas uma introdução, todo o conteúdo ele é passado de verdade na nossa congregação, que é o Ministério Pedra Fundamental, aqui em Gardênia Azul, Rio de Janeiro. Aqui é apenas uma pincelada das leituras diárias, que muitas vezes a gente não se atenta a elas ou não tem tempo e deixa para ler apenas lá durante a escola bíblica. Pois bem, e hoje o assunto dessa semana é muito interessante, que é o ministério dos mestres e doutores. Existe uma grande importância com relação a esse assunto, aos mestres, aos doutores, aos ensinadores. Algumas igrejas elas não têm dado tanta credibilidade aos professores de escola bíblica, àqueles que têm o dom da palavra, do ensino, pois eles estão muito ocupados ali em ficar focado em movimentos, em manto, mistério, aquela coisa toda, aquela batucada toda, e os mestres, os doutores, os ensinadores, eles estão calados. E isso é um perigo muito grande para as nossas igrejas, para as nossas congregações, a ponto que sem conhecimento, a Bíblia vai dizer que Deus disse que o povo peca porque lhes falta conhecimento. Então que a gente não venha pecar porque nos falta conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Em uma publicação, em um artigo que foi publicado pela Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai dizer que os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem obsessão, e nela as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange à doutrina. Existe um grande perigo com relação a isso. A igreja, aonde ela está muito clara, onde ela cala os seus ensinadores, os seus educadores, aonde ela cala aqueles que têm o dom do ensino, do conhecimento, elas acabam adquirindo para si coisas mundanas e trazendo para dentro da igreja, como se Deus precisasse de coisas mundanas para trazer o seu povo, para salvar, para curar, para resgatar. De certa forma que em João no capítulo 17, no verso 17, só existe uma coisa que traz santificação ao povo, e isso é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seguindo a linha de raciocínio, seguindo aqui o ensino, Paulo vai escrever aos livros de Romanos, a partir do verso 6, ele disse: de modo, tendo dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Então, o ensinador, o doutrinador, o professor de escola dominical, o pastor, o líder, o evangelista, ele, seja qual for o seu ministério, seja qual for o seu chamado, ele tem que exercer esse chamado com responsabilidade, com dedicação, não abdicando da Bíblia, não abdicando das orações, sempre em constante comunhão com Deus e com a palavra. Mas aqui nós vimos que ele usou dois verbos. O primeiro verbo foi ministrar e o segundo é ensinar. Qual a diferença entre os dois? Eu te explico. Ministrar ou servir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir suas responsabilidades para com Deus. E a referência disso é em Atos capítulo 6, a partir do verso 2 e verso 3, que vai dizer o seguinte: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ensinar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus de esclarecer, expor, defender, proclamar suas verdades, de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade. A referência bíblica é 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10 ao verso 16, que diz: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não consegue o homem natural não cumpre as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e verso 16, continuamos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. 2 Timóteo 4 e verso 1. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retarguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui tem 2 palavras que eu quero especificar para ficar fácil o entendimento. A primeira é redarguas, que vem do verbo redargui, que é um transitivo direto ou um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. O transitivo indireto perguntou o que eu achava do caso. Não tinha uma opinião. O transitivo direto. Lançar a acusação em resposta. Recriminar, acusar ou responder. Ainda segundo a Bíblia, responder aquilo que foi dito, replicar, argumentar, responder ou retrucar, recriminar, culpar, incriminar ou acusar alguém. Esse é o significado de retarguer. Ainda falando dos mestres cristãos, Atos capítulo 11 e verso 26, vai dizer o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Atos capítulo 15, verso 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 28 e o verso 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Os verdadeiros mestres, aqueles que dominam a palavra, aqueles que têm o dom de ensino, eles têm que continuar pregando a palavra, continuar ensinando, continuar respondendo, continuar orientando o povo sem impedimento algum. A igreja local não pode impedir os mestres de ensinar a sã doutrina, a palavra do Eterno. Existem também os doutores na igreja, que era o caso que nós já lemos, que está registrado em Atos capítulo 13, que disse que na igreja de Antioquia havia profetas, doutores, que tinha Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaim e Saulo. Em Atos capítulo 11, verso 27, diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. 14, verso 26 de Atos diz: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia de se cumprir. Então, meus irmãos, todos os mestres na igreja, na congregação, o dom ministerial de mestres e doutores, eles são muito importantes, eles são essenciais, não podem ser ignorados, os mestres não podem ser calados. Você vê que tudo começou em Antioquia, onde aconteceu ali os primeiros mestres, os primeiros doutores, e de lá até o evangelho chegar a nós hoje. Os mestres e os doutores tiveram a sua importância. Não podem ser calados, não podem ser ignorados. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Continua acompanhando o decorrer da semana, que a gente vai trazendo cada dia um vídeo novo, cada dia um conteúdo novo. Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através da palavra de Deus.